Boa noite a todos, todas. Obrigado pelo convite, parabenizar pela iniciativa e começar esclarecendo que, como foi falado aqui, né, a Kátia estuda isso, é jornalista e estuda isso. O Hugo tem uma pesquisa sobre a questão da imprensa na década de 70 até os anos 80, e eu não sou jornalista, né? Então cabe, pelo que eu entendi do convite, a mim uma fala mais ligada a essa dimensão que Felipe anunciava, uma dimensão mais teórica, conceitual, sobre hegemonia e contra-hegemonia e as condições atuais hoje, conjunturais, dessa luta contra a hegemonia. Então gostaria de começar afirmando o seguinte, como foi aqui já dito, hegemonia é uma disputa, não é? Hegemonia é um termo que Gramsci usava nos cadernos do cárcere, vamos lembrar, ele está preso, né? E burla a censura dos cadernos, usando certos termos para não ser identificado, né? Então, chamando, ao invés de falar Marx e Engels, os filósofos da praxis, né? Ao invés de falar de partido, ele falava do príncipe moderno, né? Marxismo é a filosofia da praxis. Tal. Hegemonia é um termo usado por Gramsci para indicar a luta de classes, né? Então, acho que essa é uma boa introdução. Se a hegemonia é a luta de classes e ela é uma disputa, a notícia nessa terça-feira à noite é que nós estamos perdendo, não é? Esse é um bom começo para fazer a reflexão. E é um paradoxo estarmos perdendo a luta por hegemonia. Porque todas as nossas energias nos últimos 30 anos foram dedicadas à disputa de hegemonia. Não é? E é interessante o quadro onde dirigimos nossas atenções para a disputa contra a hegemonia e o quadro final onde nos encontramos. Não é? Hugo falava, é necessário aprender com essas experiências da década de 70 para tentar recriar uma imprensa, ou seja, nós tínhamos uma imprensa alternativa de fôlego, não é? O momento da crise da autocracia burguesa e o início do processo de democratização é a emergência de poderosos movimentos sociais que pautam demandas essenciais para a sociedade brasileira. Entre eles o movimento de saúde, o movimento sanitarista, o movimento da luta antimanicomial, também no campo da saúde, a luta pela educação, não é? A luta pela democratização do Estado, que incluía vários elementos, entre eles a própria luta pela anistia, não é? E nós fechamos esse ciclo numa situação em que estamos perdendo a batalha. Por quê? Porque hegemonia, em Gramsci, tem o sentido de buscar compreender que nos estados considerados modernos, também para burlar a censura, Gramsci usava o termo ocidental, né? O domínio burguês não poderia somente ser entendido como um domínio, uma dominação, mas que, de certa maneira, a burguesia havia conseguido tornar-se uma classe dirigente, né? Mais do que controlar o aparelho político do Estado, a classe dominante havia conseguido infiltrar na sociedade. O exemplo que Gramsci utiliza é da metáfora militar, né? Então ele vai usar o termo de trincheiras avançadas do Estado na sociedade, em que a política das classes dominantes enraizavam-se na sociedade, transformando o domínio burguês num grau de aceitação, numa esfera de ampliação de um consenso em torno da ordem burguesa. Não é? Sob severa censura, o censor não era muito bom, né? Não sabia, por exemplo, que Trotsky chamava Bronstein, então ele deixava passar os comentários. Mas mesmo assim, sob essa severa censura, o que Gramsci está discutindo é estratégia. Gramsci tem um debate sobre estratégia, que em sociedades
aonde o Estado burguês não tem um grau de consolidação, onde o Estado é forte e a sociedade civil burguesa gelatinosa, o Estado pode agir e age de fato direto na sociedade sem essas trincheiras avançadas. Isso tornava possível uma estratégia insurrecional, uma tomada de assalto ao poder do Estado, né? Como havia acontecido em 17 e que é o modelo não só do Gramsci, mas de todos os comunistas desse momento. Ora, Gramsci está tendo que responder essa pergunta porque a tentativa de tomada do poder na Itália havia fracassado, né? Ele está escrevendo na cadeia e parece esse ser um dado biográfico interessante para entender, né? Ele está preso. A revolução não ocorreu na Itália, ele está tentando responder porque ela não ocorreu. E ele vem de uma experiência bastante forte dos conselhos operários da região de Turim, né? Onde os trabalhadores ocupam as fábricas, formam um conselho, e para Gramsci isso é a essência da construção da dualidade de poderes e, portanto, culminaria na tomada do poder e na construção de um poder de caráter conselhista, soviético, na Itália. E a classe trabalhadora negocia com os patrões de Turim, volta às fábricas, e isso abre espaço posterior para a derrota. Ora, diante disso é que Gramsci formula a seguinte equação. A revolução nos países, entre aspas, ocidentais, se daria não pela via insurrecional de tomada direta do poder, mas pela disputa de hegemonia, ou seja, pela capacidade da classe revolucionária tornar-se, além de dominante na tomada do poder do Estado, também dirigente. E ela pode e deveria ser dirigente antes de ser dominante. O que significaria isso? Que ela teria que construir condições de enfrentar essas trincheiras avançadas do Estado burguês na sociedade. E nesse ponto é essencial que façamos uma ênfase, né? A tese de Gramsci não é substituir a tomada do poder político pela ocupação de espaços na sociedade civil. A posição de Gramsci é que a tomada do poder do Estado deve ser precedida pela ocupação de espaços na sociedade civil. Veja, não é em vez de, né? É para tornar mais eficaz a tomada do poder, a destruição do Estado burguês e a construção de um Estado proletário. Nesse sentido, o que Gramsci propõe não é disputar as trincheiras avançadas do inimigo, mas contrapor a essas trincheiras da política proletária. Não é? Então veja, exemplos do próprio Gramsci. Trincheiras avançadas que o Estado consegue conquistar sua hegemonia é a escola, por exemplo. O que Gramsci propõe? A criação de uma escola proletária, uma escola do partido. A imprensa, o conjunto dos jornais da burguesia, os revolucionários deveriam contrapor os jornais revolucionários, né? E o Gramsci se empenha na constituição de um deles, né? Aliás, mais de um, né? Mais de um. Assim como era responsável no Partido Comunista, que ele ajuda a criar, rompendo com o Partido Socialista, pela escola de quadros do partido. O conjunto do mundo da cultura, de intelectuais, de universidades, criaram intelectuais capazes de compreender a realidade, de difundir uma ciência vinculada aos interesses do proletariado e da revolução. Isso significa que nessa luta os trabalhadores não têm a possibilidade de, hora ou outra, pela correlação de forças, ocupar espaços nas trincheiras inimigas? Sem dúvida que sim, né? Gramsci não descarta essa possibilidade, mas há uma sutil diferença de você construir uma trincheira sua na luta contra um outro exército do que você compartilhar com o inimigo uma trincheira comum. Não sei se dá para imaginar essa cena. Na arte da guerra é ridículo, na política as pessoas levam a sério, mas na arte da guerra não tem as trincheiras do exército inimigo, as trincheiras nossas, e no meio um espaço de descanso, os dois exércitos sentarem e conversarem sobre seus interesses comuns, não é?
Quando você entra na trincheira inimiga, você entra como um inimigo na trincheira do adversário. É bom que você vá, pelo menos é prudente, né? De certa maneira, a noção que nós consolidamos de disputa de hegemonia no Brasil tem... O livro da Maria Lúcia Durigueto é bom para mapear esse debate, né? Ela não é uma visão homogênea. Você tem diferentes visões sobre a disputa de hegemonia, a necessidade de fortalecimento da sociedade civil e o caráter democrático que advém de uma ou de outra concepção. Você tinha uma visão conservadora que já era expressa por Fernando Henrique, né? Mas que também vai ser expressa por Vanderlei Guilherme dos Santos, que também vai ser expressa por Bolívar Lamonier, que de certa maneira esvazia o caráter de classe da sociedade civil. A sociedade civil seria todos os elementos que vêm da sociedade e se contrapõem ao Estado, que autoritariamente centralizava a vida política e econômica do país, né? Então a diversidade e a pluralidade da sociedade civil é a diversidade e pluralidade dos sujeitos dessa sociedade civil entendidas como a livre concorrência, né? Assim como o mercado livre tem a livre concorrência, isso se expressa numa multiplicidade de interesses que formam uma sociedade civil e que pode interferir ou incidir nas políticas do Estado, né? De certa forma, cria-se um mito de uma sociedade civil neutra, e mais do que isso, portadora de uma virtude em contraposição ao centralismo, à burocracia própria do Estado. Você tem uma visão de um certo reformismo radical, né, que vê a sociedade civil como a emergência desses movimentos sociais que foram descritos, né? Sociedade civil é fundamentalmente a expressão das massas organizadas, a expressão da luta de classes. Então, enquanto a burguesia tem seus órgãos que constituem, enquanto aparelhos privados de hegemonia, que constituem as diferentes mediações que compõem a sociedade civil, era necessário criar também uma sociedade civil que expressasse nessa disputa a demanda das classes trabalhadoras e dos setores populares, né? E aí vem uma série de movimentos, não apenas movimentos sociais, como os que foram aqui citados, como também organizações partidárias, como a retomada do movimento sindical, e por muito tempo esse foi o cenário onde essa procurada sociedade civil podia ser encontrada, e portadora de um projeto, né? Quer dizer, essa visão se difere daquela primeira, porque a sociedade civil não é neutra. A sociedade civil é o campo da luta de classes, e portanto nesse campo era necessário contrapor ao projeto burguês um projeto de sociedade que apontasse para uma política anticapitalista, para horizontes socialistas. Isso acumularia forças a tal ponto de poder chegar à tomada do Estado numa correlação de forças favoráveis a grandes mudanças que pudessem se dar. Veja, isso é contra-hegemônico? Gramsci não usa a palavra contra-hegemônico, né? Eu falava contra-hegemônico e o Carlos Nelson Coutinho me batia na cabeça por trás e dizia assim, não existe isso no Gramsci. Eu falei, eu sei que não existe. Por que a gente usa então contra-hegemônico? A própria necessidade de afirmar a contra-hegemonia vem do fato da diluição do caráter da luta pela hegemonia ser uma luta contra a hegemonia burguesa, né? E eu vou dar um exemplo disso, dessa ilusão, que o Gramsci tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte: a questão é a questão do poder, mas os trabalhadores jamais poderão ter o poder, conquistar e manter esse poder, enquanto se iludirem que é possível conquistá-lo através dos órgãos do Estado burguês. Isso é grande, né? Lá nos escritos políticos. Tem gente que acha o seguinte: Gramsci jovem, escritos políticos, né? Depois ele é preso, pensa muito na vida e vira um reformista gradualista. Não é verdade, né? Todos os elementos que estão lá no livro 3 dos Cadernos do Cárcere, está claramente a colocação que para Gramsci o Estado é um Estado de classe. Ora,
Será verdade que em Gramsci existe a ideia de que essa disputa por hegemonia pode se dar num terreno aonde fique tacitamente fora a violência? Não é? Quer dizer, essa é uma das desdobramentos que nós temos que discutir bastante, cautelosamente, para discutir hegemonia e contra-hegemonia hoje. É possível que a luta contra-hegemônica se dê num cenário neutro, aonde essa disputa prescinde da coerção? Gramsci responde claramente a essa questão: de maneira alguma, né? O Estado burguês moderno, ocidental, não pode se restringir às tarefas coercitivas. Ele tem que combinar a tarefa coercitiva com espaços de busca de consenso. Mas o Estado é a síntese disso. E veja, não é por acaso que está numa parte dos cadernos do cárcere em que Gramsci está discutindo Maquiavel. Porque Maquiavel afirmava isso no século XVI. As pessoas leem Maquiavel e acham que Maquiavel é um João Porrada, é isso? Acabou a questão da política como um momento ético, da busca do bom governo, se trata de conquistar e manter o Estado e todos os meios são necessários. Não, Maquiavel é um teórico da política moderna. E Maquiavel é a afirmação de que o Estado é a exata e correta combinação de coerção e consenso, de força e do direito. Isso que é Maquiavel. Gramsci é um leitor assíduo de Maquiavel. Pega o Maquiavel e vai dizer: é isso mesmo, o Estado burguês é uma síntese, é hegemonia couraçada de coerção. Mais do que isso, no Estado moderno é impossível separar coerção e consentimento. Por quê? Né? Por quê? Porque o Estado, quando a gente fala que o Estado burguês conseguiu consolidar uma hegemonia, é necessário que a gente entenda que essa hegemonia é sempre instável. Né? Então eu comecei dizendo, nós estamos perdendo a luta hegemônica. Agora eu quero animar vocês, porque algumas pessoas saíram por causa dessa minha afirmação. Eu quero afirmar para vocês que nós começamos a virar o jogo. Né? Tá certo, a gente está perdendo há 30 anos, mas o fato de a gente ainda estar perdendo depois de 30 anos, sinal que a gente ainda está jogando, o que é uma boa notícia. Agora, por que nós começamos a virar o jogo? Porque nunca a burguesia vai conseguir consolidar de maneira estável o seu domínio. Por um motivo que não tem a ver com a gente. Antes que vocês se animem. Né? Por que não tem a ver com a gente? Porque dizia Gramsci, o Estado burguês é sempre inseparável do seu ser a afirmação de um interesse particular de classe. Né? Porque ao contrário do Bobbio, nós achamos que o Gramsci era marxista. O Bobbio acha que o Gramsci sofreu uma conversão liberal. Não, ele não abandona Marx. Aliás, isso é injusto. O Bobbio avisa que não, né? Ele está polemizando com os outros e vai exatamente dizer, olha, não sei que Gramsci vocês leram, mas o que eu li é marxista. Então ele ainda acha que o Estado é um Estado de classe. Tá, então o Estado é sempre a expressão de um interesse particular. Mas a natureza própria do Estado é que esse interesse particular precisa ser apresentado como se fosse universal. E esse é o paradoxo. Ele não deixa de ser um Estado burguês e tem que garantir a ordem burguês, mas ele precisa apresentar-se como se fosse o interesse do conjunto da nação e não do interesse particular da burguesia. Né? Ora, como ele não é a expressão de uma universalidade, ele é uma mesquinha expressão de um interesse particular, o consenso é sempre, nas palavras de Gramsci, um equilíbrio instável. O que torna instável esse equilíbrio? O interesse particular da burguesia. Então vamos àquilo que foi falado aqui. Dizia Kátia, eu posso convencer por muito tempo a maior parte da classe trabalhadora que ela não tem como sobreviver a não ser submeter ao capitalismo. Mas veja, eu convenço os trabalhadores, isso passa a ser um elemento da consciência imediata deles, porque é verdade, nós não podemos sobreviver sem nos submetermos ao capitalismo. Algumas pessoas tentaram, mas a menos que você desenvolva a capacidade de fazer fotossíntese, você tem que comprar as coisas no mercado, elas estão na forma mercadoria. Né?
E você vende a sua força de trabalho para poder, quando eu dinheiro, comprar as coisas da mercadoria. Quando o capitalismo afirma que eu não posso viver a não ser me submetendo, não é uma mentira, é verdade. Não é? Agora, na medida que o capitalista afirma o capitalismo é insuperável e ele é bom, aí nós começamos a ter problemas, né? Porque por um tempo o capitalismo pode gerar, através desse equilíbrio instável, a aceitação da ordem capitalista como um todo e a partir daí um grau de consenso em torno da ordem do capital. Veja, você ouviria aquela propaganda e chegaria à conclusão de que eu acho que não é? Quer dizer, existe um momento onde o discurso ideológico quebra a sua correspondência com o real. Veja, as manifestações de junho são uma expressão evidente disso. Você tem que imaginar um país em que o discurso é tudo vai bem, tudo vai bem, tudo vai bem. Porra, explodiu tudo. Né? É uma quebra, não é assim, né? De onde veio isso? Né? Então, a Cátia é uma pessoa delicada, ela falou, nós fomos à rua porque estávamos mais informados, né? Ou estamos mais informados porque fomos à rua. É um processo dialético, de ida e volta. O cacete, nós estamos mais informados porque fomos para a rua. Né? Eu não tenho a menor dúvida da relação de causalidade nessa expressão. Né? A qualidade da nossa informação mudou porque as massas saíram na rua. Quando as massas saíram, é interessante pegar no Gramsci, o que Gramsci explica das explosões espontâneas. Tem uma parte onde ele discute a psicologia. É bem interessante como é que ele categoriza isso, né? As massas foram para a rua e é uma explosão espontânea. Ele fala assim, tem espontaneidade, sem dúvida. Mas as massas na rua significam uma crise da política burguesa. Elas expressam a crise da política burguesa. E a crise da política burguesa é que cria a possibilidade da crise de hegemonia. Qual que é o risco dessa minha exposição nessa hora? Então a informação não tem papel nenhum? Não tem, mas veja, né? Ela age sobre uma crise objetiva. Ela não cria uma crise objetiva. Nós ainda temos uma herança iluminista de achar que a informação que chega desperta as pessoas. Você aí parado, essa consciência não lhe pertence, é uma espécie de exorcismo, né? Essa consciência que está na sua cabeça não pertence a você. Procure o núcleo Piratininga de comunicação e nós lhe ofereceremos a verdade, o caminho e a vida, né? Ou leia a Poli ao invés de ler o Globo. Não vou nem falar daquela outra revista, veja bem. Então, é necessário que a sociedade seja organizada, que trabalhadores organizados em seus sindicatos possam ter direito à greve, que funcionário público pode... Veja, nós acreditávamos nos anos 80, e isso se expressou no texto constitucional, que funcionário público podia fazer greve. Lembra? Então, a gente chegou a achar isso, a sociedade achou isso correto, inclusive. Era possível que o funcionário público fizesse greve, sem ser chamado de terrorista e sem chamar a Guarda Nacional para prender a gente. É possível fazer greve em qualquer momento. Era possível se organizar em sindicatos. São elementos de que estão, vamos dizer assim, nós temos um senso comum em disputa e um senso comum progressista. Certo? A ditadura é ruim, a democracia é melhor que a ditadura. São elementos elementares. Não é? Nós chegamos no início do século XXI com um senso comum que sofre um processo que eu denominei de inflexão conservadora no senso comum. Nós temos um senso comum que faz um retorno. Veja, eu estava junto com a Maria Inês, fazendo uma agitação, a Juliana estava lá também, fazendo uma agitação contra a Ebicer na frente do hospital universitário lá no fundão. E tinha um cara vendendo coco. E aí eu me aproximei ali, porque era o único popular, só estava gente de manifestação, o doente estava lá dentro, né? Então estava quase uma reunião nossa ali na frente, falando mal da Ebicer. Eu fui me aproximar do único popular que estava ali para conversar com ele e aproveitar que tomar uma água de coco. E o vendedor de coco me falou o seguinte: professor, eu defendo muito essa luta de vocês estão certíssimos disso. Essa saúde no Brasil é uma vergonha. É uma vergonha. Esse hospital, com tudo que podia fazer, aí abandonado, com essa perna seca que precisa ser derrubado. Eu acho que vocês estão certíssimos nessa luta, vocês contam totalmente com o nosso apoio.
Eu acho que tudo tinha que ser privatizado nesse país.